Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Tudo certo, gente? Saudade de vocês todos. Tem muita gente aqui que eu não conheço. Tem muita gente ainda aqui que eu não conheço. Mas eu sou o pastor da Big Home São Paulo. Casado com a Mariana Santiago, que está aqui com o meu filho Tito Santiago no ventre. Zara Louise está solta pelo mundo, está lá dentro. Também estou acompanhado por algumas pessoas bem legais. Marquinhos e a Valéria vieram também aqui. Salomão, Brenda da Igreja de Salvador, Andressa, Dri, Hugo, cadê o Hugo? Hugo, toda vez é isso, mano. Toda vez é isso. Mais alguém de São Paulo que eu não apresentei? Que já tinha apresentado, né? Mas, falei igual o pastor Assembleano, honro os pastores dessa casa. Obrigado pela confiança, pastora Karina, pastor Jefferson. Ontem nós tivemos um dia bem especial, decidindo algumas coisas. E eu estou bem feliz, estou como quem sonha. Hoje é o último culto que acontece uma vez só, né? Você quer avisar isso? Vou avisar então. Tenho uma boa notícia para todos vocês. Semana que vem nós começamos os nossos 2 cultos. O primeiro culto vai acontecer às 10 da manhã e o segundo culto vai acontecer às 6 da noite. Então venham, vai ser muito precioso. Isso tudo para a gente poder acomodar todos vocês da melhor forma possível. Amém? Estou assim, levinho hoje, a gente vai só conversar. Eu quero ler um texto com vocês. Eu acredito que eu tenho diversos sermões montados. E tem uma frase que eu digo todas as vezes que eu vou pregar, que é: eu preparo o sermão, mas Deus sempre tem uma mensagem. E é simplesmente porque se eu pregasse 10 vezes o mesmo sermão, eu sinto que por 10 vezes Deus entregaria uma mensagem diferente. Então eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em fazer leituras repetitivas dos mesmos textos, assim. Não tenho a vaidade de sempre trazer algo novo. Não que eu já tenha pregado o texto que eu vou ler hoje aqui na praia, mas de fato é um texto que me acompanha, eu acredito que desde quando eu comecei a pregar. E se eu fosse falar sobre 2 textos, os textos que mais eu preguei na minha vida inteira, não que eu tenha pregado muito, mas já, acho que desde os meus 15 anos, vou fazer 30 anos. Não, eu vou fazer 30. Mas fazem mínimo 10 anos que provavelmente toda semana eu fale com algum grupo de pessoas sobre evangelhos, sobre escrituras. E se eu fosse dizer 2 textos que eu gastei muito tempo pregando, foi Gênesis 3 e João 9. Então eu quero que você abra a sua Bíblia hoje em João 9, a fim de que a gente possa encontrar uma mensagem de Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria: o culto que Deus não participa, a igreja que Jesus fecha, o templo que Jesus não visita. Amém? Vamos aprender do que Jesus não gosta, para passar a fazer apenas o que Ele gosta. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que antes
tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele. Outros diziam: apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e disse para que eu fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E havia uma divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado. Então mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram: este é o seu filho, o qual nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem abriu os seus olhos. Perguntem a ele. Ele tem idade, falará por si mesmo. Perguntem a ele. Ele tem idade. Ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, ou melhor, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, que eu era cego e que agora eu vejo. João 9, como eu já disse, poderíamos extrair diversas mensagens disso. Mas hoje eu queria gastar tempo e tentar construir com vocês um estilo de diálogo ou convidar você para uma pregação onde nós aprendemos com João 9 algumas posturas que não são saudáveis na presença de Jesus e algumas coisas que Deus tem a intenção de fazer quando se manifesta a presença de Jesus. João 9:1 diz que ao passar Jesus, isso parece ser simples, mas eu acho isso de um nível de escândalo. Porque imagine que existe um lugar ou existe um ambiente onde Jesus passa. E imaginar isso explicaria toda a nossa dedicação durante 45 minutos de adoração. Imaginar isso explicaria todos vocês sentados me ouvindo. A expectativa não é participar de uma bela peça de oratória. A expectativa é que Jesus passe. Por isso, dedicamos todo o nosso zelo à integridade do púlpito, às canções, a uma adoração genuína. Vamos tentando posicionar tudo no seu devido lugar, a fim de que não sejamos só vítimas da presença de Deus, mas sobretudo da manifestação transcendente de Deus. Nós queremos que se realize neste culto o que acontece em João 9:1. Queremos que alguém diga: ao passar Jesus. Porque se tem algo que nós temos em comum com João 9, é o fato de que nós temos necessidades. E caso você me escute aqui hoje e não tenha necessidade, eu posso te dizer que Jesus não seria útil na nossa reunião.
Simplesmente porque toda a teologia que nós temos, toda a cristologia que nós temos, é baseado em quem Jesus é com gente que precisa de ajuda. Não foram os fariseus que revelaram a identidade do Filho? Quem revelou misericórdia, graça, amor. Se você fosse tentar descobrir isso, você não convidaria Pilatos, você não convidaria fariseus. Se você fosse querer descobrir misericórdia, graça e amor, você teria que chamar a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó. Você teria que chamar Lázaro. Homens que se reuniram com Jesus e fizeram uma junção perfeita, que é os que precisam junto com o que pode. Só que, entenda algo, nós às vezes nos esquecemos que apesar de nós estarmos de mãos levantadas, dizendo que nós não temos nada para pedir a Deus, todo culto é pautado no mínimo do que nós desejamos, que é ser parecidos com Ele. E eu sei que ser parecido com Ele não é um grande desejo como bênçãos, carros, e às vezes a gente até diz, né, tem uma canção que diz, nós não viemos atrás de bênçãos, Jesus, você não deve nada a mim. Tudo bem, mas entendam que quanto mais parecidos nós somos com Ele, mais tudo que tocamos é curado, mais tudo que estamos envolvidos é dignificado. Ou seja, o culto é uma transferência de quem Cristo é, mudando quem nós somos. Só que caso você se esqueça disso, não há importância Jesus passar ou não por essa reunião. Isso significa que é necessário que nós tenhamos certeza que Jesus está passando por aqui, mas sobretudo que Ele está vendo alguém que está cego, que Ele está vendo alguém que precisa de ajuda. O cego de nascença inaugura a primeira mega church. Por que a primeira mega church? Porque o cego de nascença, em João 9, ele é o tema do congresso, o tema do livro, ele é o tema do seminário. E digo mais, se fizéssemos uma conferência chamada Quem Pecou, venderíamos ingressos demais. Porque na igreja que está se inaugurando em João 9, onde tem um Jesus que passa, um necessitado e discípulos, a reunião inicial e o primeiro culto é baseado em o necessitado como um tema, mas não como a manifestação da obra. Isso, eu vou tirar meu paletó. Irmão, aqui está parecendo Bariloche, eu não sei se está nevando ali naquela região. Mas estamos aqui em cima do Monte Everest. Vim pregar hoje nos Alpes Suíços. Aqui. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então não é suficiente que você nessa reunião saiba que você precisa de algo. Então digamos que na primeira etapa nós já passamos. Jesus passa aqui. Jesus visita essa reunião. Porque existem discípulos de Jesus que andam com Ele, e caso você não tenha comunhão com Cristo, você veio andar perto de gente que tem comunhão. Porque Jesus tem amigos, e é com esses amigos que Jesus anda. Ou não foi assim que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Simplesmente porque Jesus decidiu andar com um homem chamado Jairo, possibilitando um encontro, enquanto os dois andam juntos. Então nós estamos certos de que o líder de adoração, o Tiago, o Lucas, somos amigos de Jesus. O Jeff é amigo de Jesus. Isso faz com que a reunião possa ser construída por crentes e incrédulos. Isso de maneira nenhuma mudaria o fato de Deus visitar esse lugar. Porque ainda que existisse apenas 2 que creem, existe já uma promessa que diz, eu estaria ali no meio. Então Jesus passou aqui, Jesus está passando aqui. E aí, você precisa entender que nós temos uma crise de fé nos nossos dias. Olha aqui, a nossa teologia não é fraca,
Os nossos cultos não são fracos, as nossas músicas não faltam letra. Eu sei que na maioria das vezes você vai para a internet, você vê um senso crítico com tudo. Deixa eu te falar, estou falando sobre igreja Big Home. Nossos púlpitos são saudáveis. A nossa adoração é violenta. Se estamos com necessidade ainda de termos algo transcendente, posso te garantir, estamos com uma dívida no assunto que se chama fé. Por quê? Imagina, pastora, nós cremos que o Jeff é um amigo de Jesus. Nós cremos que a Kai é um amigo de Jesus. E cremos também que aqui, sentados nessas cadeiras, existem amigos de Jesus. Pessoas com comunhão com Cristo. Como diz Billy Graham, pessoas que sabem que Jesus está vivo porque conversou com Ele hoje. Mas é possível que ao afirmarmos, Deus está aqui, isso não mova o coração de ninguém aqui. E não é porque a afirmação é mentirosa, é porque nos falta fé para crer nisso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus está aqui, irmão. Você precisa crer nisso, Deus está aqui. Deixa eu te falar, nós não estamos mandando cartas aos céus enquanto cantamos. O mesmo disse que habita no meio da adoração. Então, enquanto cantamos, você precisa crer. Jesus está aqui. Meu Deus, isso aqui é de deixar qualquer culto pentecostal, isso aqui. É você crer que diante do que nós estamos construindo hoje, não estamos cantando baseado em uma distância de um Pai que está no céu, distante de nós, longe de nós. Estamos cantando na comunhão, nesse mistério aí, que a ceia uma vez por mês nos intriga, que é, ao mesmo tempo que estamos com saudade de conhecê-lo completamente, temos a convicção de que Ele está conosco todos os dias. Então Deus está aqui, Deus está aqui, aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui. Eu acredito que essa verdade bíblica precisa voltar aos nossos corações. Culto não é carta para um Deus distante. Culto é reunião com Ele presente. Deus está aqui. Deus está aqui. Isso precisa te dar temor. Isso precisa te dar reverência. Sabe por que sua mão não levanta? Sabe por que seu pescoço não abaixa? Não é porque a música não pede ou o líder de adoração não te instrui. É porque nos falta crer que de fato Ele está aqui. Ao passar Jesus, tem lugares que Jesus passa, gente. Eu estou animado com isso. Por isso que é importante que você participe de uma igreja saudável. Se abre a igreja com 3 coisas muito importantes. Temos membros, 12 discípulos. Discípulos. Temos presença de Jesus e temos necessitado. Que é a igreja mais útil que essa? Essa igreja ela já surge com tema de conferência, tema de congresso, dá para a gente vender camiseta escrita. Quem pecou? E aí esse tipo de conferência, de igreja, de culto, educou a igreja brasileira. Então você está acostumado a participar de reuniões onde você é o tema de uma pregação, onde você assiste um homem que pode falar com Deus, mas não te leva a falar com Ele. Uma reunião que ainda você cego consegue ouvir um diálogo lindo entre o pastor e Deus, mesmo não sendo envolvido nele. É uma reunião, pasmem, irmãos, pasmem, é uma reunião muito atraente para nós. E nós corremos o risco de construir isso nesse culto.
Nesse culto eu posso pegar a sua vida, o seu problema, o seu caos, e sem que você se envolva no meu diálogo, sem que Jesus fale com você, apenas como um cego que escuta uma conversa, eu posso dialogar sobre tudo que você passa, sem necessariamente você ser mudado. Então nós não temos dúvida de quem somos, o que podemos, onde vamos, porque perdemos a conta de quantos pregadores conversaram com Deus sobre nós, sem necessariamente durante a pregação Deus falar conosco. Os discípulos abram essa igreja aí. Amém? Quem quer membrar nessa igreja aí? Tem presença de Jesus, tem discipulado, mas falta um único detalhe, Big Home. Obra. Jesus não opera nessa igreja. Nessa igreja, você é o tema, mas não é o palco da manifestação da obra. Deus está. Torto, né? Gosta de tocar torto, né, cara? Faz o simples, tô brincando. Tô brincando, tá certo. Eu amo também. Presença de Jesus, irmãos. Desde o começo dessa reunião, a nossa crise, eu quero que você entenda isso. Eu só vim dar esse recado para vocês. A crise não é presença de Jesus. Ele está aqui. A crise não é discipulado. Temos discípulos aqui, mas discípulos de Jesus também fazem cultos onde irmãos são temas e não alvos de obras. Jesus olha para essa igreja e fala assim: ó, esse culto aí de vocês, esse culto de vocês não é tão funcional quanto vocês imaginam. Porque eu sei que dá para tirar um livro, um seminário, dá para tirar uma conferência, uma camiseta. Isso aqui eu sei que pode render milhões, porque a resposta lógica é uma busca também do coração. Mas aí Jesus olha para os seus discípulos e diz a seguinte coisa: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso é para que se manifeste a obra de Deus sobre ele. Jesus encerra um culto, Jesus desliga as luzes, tira o Lucas do teclado, dá joinha para mim e fala assim: ó, essa igreja aí onde quem está sentado é só tema de pregação e não manifestação de obra, essa igreja aí eu não participo desse culto. Esse culto onde nós temos cegos que ouvem discursos sobre eles, mas nunca são curados, eu não participo desse culto aí. Esse culto não me envolve, não me interessa. Essa reunião que cegos, vez após vez, domingo após domingo, dia após dia, participam, ouvem conversas de amigos meus, discípulos meus, sobre o problema deles, mas nunca tem neles a obra manifestada, essa igreja eu não participo. E ainda digo mais, pode ser que esse tipo de reunião faça da dor do outro, ou melhor, pode ser que esse tipo de reunião perca na dor do outro a oportunidade de provar de que Cristo está entre nós. Porque olha, isso aqui para mim é muito simples o que eu estou pregando hoje, mas isso aqui para mim me deixa maluco. Caso esse culto aqui funcione, ok? Jesus não fecha essa igreja, Jesus deixa essa igreja aberta. Igreja Big Home que se reúne na frente do cego de nascença, que está olhando para a Praia Grande, vendo um problema e discutindo com Deus de quem que é a culpa de tudo isso. Isso não me levaria a tomar atitude nenhuma, mas me levaria a sensação poderosa de poder explicar o caos, a miséria, a dor. Digamos que dá certo. Digamos que Jesus olha e responde assim: ó, quem pecou foi ele ainda dentro do ventre, como um feto. Essa criança
Essa criança aí é má ao ponto de ter nascido cega. Minutos depois dessa conferência ser encerrada, o cego diria: Jesus passou aqui. Ou ele diria: eu participei de um culto. Ou ele diria: eu fui numa reunião. Eu estive com os amigos de Jesus. Eu participei de uma igreja nas casas. Eu andei do lado de um pastor. Sabe o discípulo? O que vai ser apóstolo? Eu ouvi a voz dele falando sobre mim. E olhando ele cego, nós diríamos: Cristo não está vivo. Porque não há obra que comprove isso. E digo mais: se está vivo o cego de nascença, ele não passou por você. E se passou por você, ele não tem poder para te curar. Agora, eu temo que esse é o tipo de igreja que nós estamos construindo no Brasil. É a igreja que está dizendo para todo mundo que estava diante de Jesus hoje. Dizendo: ó, eu ouvi um pastor de uma igreja, um discípulo de Jesus, um líder de adoração, eu participei de uma reunião nas casas, eu fui em um discipulado, e o mundo olhando para nós, dizendo assim: esse Jesus que te vê cego e te deixa cego, não comprova que existe. Você está entendendo isso? Que se sua vida não é testemunho para esse seu Deus aí, eu sou ateu também. Para esse seu Deus aí que não tem obra, só tem discurso, eu sou ateu também. Por isso que Jesus diz assim: vamos tirar a coisa da teoria e levar o culto para o lugar certo. Precisa ter obra. Eu preciso, durante a reunião, ouvir. Vocês já viram uma talhadeira? Talhadeira é uma ferramenta que você bate com a marreta para quebrar algumas coisas. É isso aí que a gente precisa ouvir no culto. Aqui fora nós podemos ouvir santo, 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 mas aqui dentro a gente tem que sentir como se existissem marretas e talhadeiras provocando em nós mais do que uma peça ou a admiração de uma boa pregação, provocando em nós uma obra. Então, irmãos, o meu convite é: busquemos isso durante uma reunião. Deus me livre construir um tipo de igreja onde você é um tema. Deus me livre construir um tipo de igreja onde você é um assunto. Isso é perder a possibilidade de ser mudado por Jesus. Deus está aqui. Façamos da presença dele o lugar onde você é o tema, ou o lugar onde você é a obra. Isso responde? Ó, ficou manchado. Manchou a camiseta. Vocês vão ficar olhando agora. Isso responde por que tem como, durante anos, participarmos de cultos, reuniões e desviarmos. Ou simplesmente começarmos a banalizar a presença de Jesus, porque você ser o assunto não necessariamente implica em você ser uma obra. Tem quem goste dessa igreja aqui, tá? A igreja onde você é o tema. Aí, Tiagão, Jesus fala assim: aqui, fecha essa igreja aí. Essa igreja aí não me interessa muito. E Jesus, e qual que é a igreja que você quer abrir? Eu quero abrir o tipo de igreja que eu possa fazer obra. Então, digamos que a gente abre a mão da igreja onde eu sou um tema e participe agora da igreja onde eu sou uma obra. Agora imagine o cego de nascença, a crise que ele tem, porque a Bíblia diz que Jesus cospe no chão e faz um lodo com terra e saliva. Existe algo que esse cego é acostumado, que é o som de alguém cuspindo. É muito comum. Esse cego de nascença, ele está em completa miséria, e de repente uma igreja é formada diante dele, e agora existe um barulho de cuspe no chão,
De repente a Bíblia diz que Jesus pega aquilo e passa sobre os olhos do cego. E diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Isso implica também em outra coisa que a igreja precisa ter. Seria uma loucura minha imaginar que enquanto eu estou pregando, a igreja está necessitada de boca aberta e Bíblia aberta. Seria besteira minha imaginar que eu e a minha Bíblia podemos converter corações em uma reunião. Isso quer dizer que você não reconheceria a voz de Deus caso antes Ele não te toque. Talvez se Jesus olhasse para o cego e falasse, vai no tanque, ele teria dificuldade de entender se aquilo é com ele. Mas agora, porque ele se reconhece sujo, talvez ali ele seja o único que precise se lavar. Isso significa que o bom culto, nessa igreja que tem manifestação de obra, precisa de toque. Toque tão profundo, mas tão profundo, que quando Deus fala, não tem como você dizer que não é com você. Não tem como você transferir essa mensagem a outra pessoa. Você fala assim, só pode ser eu. Se é sobre se lavar e eu estou sujo, só pode ser comigo. Seria maluquice minha pensar que a minha pregação consiste apenas em boca aberta e Bíblia aberta. Eu preciso do Espírito permeando a igreja. Por isso, novamente digo, Deus não só está, como eu necessito que Ele esteja aqui. É isso que acontece em Atos 16, quando Paulo encontra umas mulheres em um lugar de oração. Paulo leva uma mensagem, uma boca aberta, mas Paulo é dependente de que antes que ele dê uma ordem, Deus possa manifestar um toque. Aí dá mais desespero ainda para o pregador. Porque eu não quero vir aqui denunciar vocês, ministrar vocês. E olha que eu sou um pregador que tem pregações muito duras, tá? As pessoas normalmente falam que eu tenho muita exortação, eu sou muito bravo. Ontem mesmo na reunião do nada. Mas porque a ordem de Jesus não ofende caso Ele tenha tocado você antes. A mensagem de Jesus não te ofende caso você sinta que Ele te tocou antes. Agora, ouvir uma pregação sem receber um toque é maluquice. Eu entendo todos vocês que estudam sobre a prova de que Jesus existiu, sobre o DNA de Deus em todas as coisas, entre achar a trindade em cada detalhe, corpo, alma e espírito, sei lá, teto, parede, laje, e tudo que tem três a gente vai tentando dar significado. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não muda ninguém. Essas teses, essas pesquisas científicas são importantes para nós protegermos a nossa fé de forma racional, mas a nível de conversão, caso não haja transcendência, experiência e toque na igreja, pouco importa o tanto que o pregador manda a igreja se lavar. Caso a mão de Jesus não prepare algo que nos toque, pouco importa eu passar 1h30 dizendo, igreja, vá se lavar. Não tem sentido. E é cansativo também. Porque se você durante a minha mensagem não sentir que tem a necessidade, é porque não se reconhece sujo. Então se lavar pode ser para qualquer pessoa nesse salão, menos para mim. Porque se tem uma coisa que não tem em mim é sujeira. Mas caso você tenha sido tocado pelas caso a doce mão de Jesus tenha tocado os teus olhos, quando Ele fala, levante e vá ao tanque, você vai dizer, só pode ser eu. Antes que a mensagem encontre alguém na igreja, é como se você mesmo a buscasse antes que saísse da boca do pregador, dizendo, é para mim.
aqui acabam os argumentos de quem deveria ouvir essa mensagem é tal pessoa, quem deveria estar aqui, aquela pessoa lá deveria estar aqui. Não. Deveria ouvir essa mensagem quem foi tocado antes dela. E não seja maluco de tentar dar a mensagem sem poder manifestar o toque. A ordem não tem sentido sem a consciência de que precisa ser lavado. O segredo não é o tanque. O segredo não é a ordem. O segredo é o toque. Por isso que eu acredito que igreja tem que ter transcendência. Tem que... Irmãos, eu aqui. Eu sou que se arrepia aqui. Eu gosto. Tem que ter experiência com Deus. Quando eu falo sobre coisas transcendentes, é coisa metafísica, coisa que você não consegue explicar. Porque a busca de todos esses homens, em primeiro lugar, é: explica para mim como que aconteceu. Isso aí é encontro com Deus. Aí você fala assim, então, como é que eu falo? Sei lá. Na hora lá, eu estava lá, de repente eu falei, ele está mandando em mim. E aí eu fui, nunca mais eu fui o mesmo. Tanto que o cego de nascença, ele resume todo o encontro com Jesus em uma frase muito simples, que é: eu era cego, e agora vejo. Não. Você precisa me explicar mais. Embase melhor a sua transformação. Então, cara, eu não sei. Talvez o que eu possa te dizer é que eu era cego e que agora eu vejo. Mas como que ele fez isso? Ele me tocou, ele mandou em mim e eu vejo. Essa igreja de Jesus eu amo, tá? Essa aqui é legal. Que igreja boa, tem discípulo aprendendo. Tem gente sendo manifestação da obra de Deus. Tem toque de Jesus e ordem de Jesus. E sobretudo tem testemunho de que Ele está aqui. A ausência do testemunho não faz com que Ele não esteja. Mas a presença do testemunho garante que Ele estava. Jesus está aqui. Não pelo quanto gritamos aqui fora, mas pelas marretas e talhadeiras que batem aqui dentro. Ao passar Jesus. Dia 30 de junho. Jesus passou por você, Júnior. Não só passou, mas passeou diante de você. A partir das 6h10, junto com a sua igreja. Prove para mim que você ouviu. Me mostre que Ele estava lá. Eu não estou querendo construir uma utopia de que todo culto precisa se ter um testemunho, todo culto precisa se ter uma experiência, todo culto... Não. Mas assim como a água no primeiro milagre de Jesus, que é mandada para o outro lado do salão como água e chega como vinho, é esse tipo de transformação que a gente está buscando. Não sei explicar direito o que mudou. Eu só sei dizer que eu estou avançando e prosseguindo nessa grande obra que Deus está fazendo em mim. Então algo mudou. Algo precisa mudar. Vocês estão aqui? E por que eu disse que talvez a crise seja crise de fé? Porque é básico, irmãos. A disputa na época de Jesus sempre foi essa. Foi sobre quem crê e quem não crê. Imagina isso.
esse culto ser dividido entre dois públicos, os que creem e os que não creem. E os que creem tiveram olhos abertos, os que creem voltaram a andar, os que creem tiveram restauração, os que creem receberam ressurreição, e os que não creem não desfrutaram de absolutamente nada, dividindo tempo e espaço com o próprio Filho de Deus. Repito, Deus está aqui. E o questionamento é: cremos? E se cremos, temos em nós obras de quem precisava e estava com quem pode? Se não, gente, repito, para esse Deus aí eu também sou ateu. Esse Deus que faz peças de oratória sobre os nossos problemas, mas nunca muda as nossas vidas, esse Deus aí também, esse Deus também não me atrai. Esse Deus que não nos toca, e não nos toca não porque não quer, mas porque nos falta crer. Nos falta crer que de forma intencional o que estamos sentindo é fruto da comunhão que temos com Ele. Algumas pessoas, elas entram em crise quando vão na nossa igreja, e vem algumas pessoas caídas no chão, outras chorando, outras desesperadas. A igreja da Praia Grande é bem barulhenta. Fico imaginando quando tiver uma banda inteira. Gente, vai ser zumba isso aqui. Tô brincando, vai ser culto. Mas não é barulho que eu quero questionar hoje, é fé. Nós não podemos dividir tanto tempo com extravagância e termos um ânimo dobre e ainda termos uma fé fingida e ainda assim cochear em dois pensamentos. O quão ofensivo é dizer que hoje de manhã esteve com Deus, mas hoje à tarde quer largá-lo. Se é verdade a beleza que dizemos Ele ter, se é verdade a dignidade que dizemos Ele ter, ou você não esteve com Ele, ou Ele não teve poder de te mudar. Como eu disse, para esse seu Deus aí eu também sou ateu. Se cantamos, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me... Você ouviu? Você o observou? Você seguiu o que o apóstolo João escreve? Vimos, ouvimos, apalpamos, olhamos e contemplamos. Você tem comunhão com isso? E ainda assim, deseja largá-lo? Ou ele não é tão bonito assim, ou ele não é tão cheiroso assim quando nós cantamos, ou não há tanta beleza assim como vocês gritam, ou você mentiu. Fechemos essa igreja onde você é tema e nunca manifestação de obra. Se com extravagância, irmãos, ficamos clamando, pedindo a presença de Jesus, atraindo, usando tudo que podemos, como Salomão, vamos queimando quase 24 sacrifícios por dia, é quase como um sacrifício de 1 em 1 hora, a fim de que Ele apareça, e quando Ele aparece, Ele não nos apaixona. A Bíblia diz que Salomão precisava falar com Deus, e ele descobriu que tem um segredo: culto.
Vamos aqui, fazendo culto, produzindo culto, andando com um amigo, fazendo Jesus passar diante de nós, por trás de nós, acima de nós, ouvindo Ele discursar sobre todos os nossos problemas e assuntos, mas perdendo a grande oportunidade de ser a manifestação de obra simplesmente por negar o toque e assim não reconhecer a voz, assim não seguir a ordem. Então, se Jesus mandasse em você hoje, o que te faz não obedecê-lo não é o fato de não ser verdade o que Ele está dizendo, mas é que não tem toque que testifique isso. Por isso que eu gosto do apóstolo dizendo: o que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos, sobre isso anunciamos. Até o nosso anúncio é fraco. Ó, evangelista. Evangelista. Diga do que viu, do que ouviu. Eu não estou falando sobre testemunho ocular. Eu estou falando sobre comunhão com a pessoa de Cristo. Novamente, Deus está aqui. E se não o vemos, não é porque Ele não está, é porque nos falta fé para isso. Voltemos a crer. Tem como, gente, participar da igreja dos discípulos, onde você é cego, mas ainda ouve assuntos sobre você e sobre quem Jesus é, mesmo que não o veja. Deus nos livre de ser uma igreja de cegos. Procurando a Kate, daqui a pouco ela faz assim, ó. Tá por aí, olha lá atrás. Tem quanto tempo, Kate? Aí, vamos parar de defraudar a presença, gente. Ficar provocando a presença sem cumprir o que estamos prometendo. Ter Jesus passando, até ser reconhecido como pessoas que estão, mas quando Ele diz vai e se lave, não tem. Não, ok, essa mensagem, essa parte não é para mim. Deus não está falando comigo. Essa ordem não é para mim, essa mensagem não é para mim. Eu acho que deve ser para alguém que está perto de mim. Talvez eu precise dizer isso para alguém. Se hoje o Messias tivesse vindo, ele seria mudado por Jesus. Não. A mensagem completa o toque. Quem não foi tocado não necessariamente precisa ouvir a mensagem. Isso explica por que nós precisamos então ir fundos na adoração. Esperar, gente. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Deus pode nos tocar. Meu Deus do céu. No Antigo Testamento, o tabernáculo era uma coisa colossal assim, enorme. Aí no Novo Testamento, a Bíblia diz que Cristo tabernaculou entre nós. Toda aquela construção que existia no Antigo Testamento, agora é um homem judeu que fala, que toca, que abraça e que prometeu que estaria aqui. Repito, Deus está aqui. Eu não sei se você não tem fé para isso, mas eu vou gritar isso na sua orelha. Deus está aqui. Nós estamos fazendo um culto ao redor da presença de Deus. Deus está aqui. Meu Deus, o culto que nós temos não é uma carta, é uma reunião na presença. Deus está aqui. Jesus está passeando no meio da sua igreja. Ele está passeando no meio da sua igreja. Irmãos, isso é de um nível de escândalo, que caso você se esqueça disso, isso aqui deixa de ser igreja. Só é igreja porque Deus está aqui.
Por isso, que o Senhor faça um avivamento de fé dentro de nós. Ao passo que quando o pregador, de forma alegórica, dizer: seja bem-vindo, em fé você possa recepcioná-lo. Existe uma diferença entre você falar Deus está aqui para incrédulos e falar Deus está aqui para crentes. E a diferença é o jeito que esses dois se comportam. Agora volto a dizer, presença de Jesus não implica em obra de Jesus. Antes de Jesus abrir a igreja, que Ele manifesta a obra nos seus filhos, Ele precisa fechar a igreja, que você só é o tema da pregação. Então, quando Deus te tocar, quando Ele passar sobre os seus olhos, a coisa que você não vai ter como explicar, você não vai ter o que dizer. Em uma reunião como essa, não dá para mensurar o que é o toque de Jesus. Alguns dão risada, outros riem por horas, alguns choram. Em fé, conseguem fechar os olhos, e é como se se sentissem abraçados pelo próprio Cristo. Eu não quero ser... Os pastores me conhecem, a Karina me conhece. Eu sou um dos mais batistas da Big Home. Mas eu não posso tirar esse mistério do culto, que é: eu posso ser abraçado por Deus agora mesmo. Eu não tô chorando apenas porque quero vê-lo. Eu também posso chorar porque em fé estou o vendo. Isso é a comunhão dos apóstolos. Eu, João, vi uma porta e uma voz que dizia: suba para cá. E João escreve à igreja sobre tudo que ele viu. Diz sobre o seu cabelo, os seus pés, a sua coxa. Diz sobre o seu trono. E não só diz, como olha para a igreja e faz a seguinte afirmação: vocês, igreja, tenham comunhão comigo nisso. Então até você que nunca foi no céu, pode em fé se apropriar do testemunho de João e dizer: em fé, na comunhão dos apóstolos, eu vi. Oh meu Deus, Deus está aqui. Ao passar Jesus, ao passar Jesus, ao passar Jesus, ao passar Jesus, ao passar Jesus. Ao passar Jesus. Isso me lembra muito a fé dos nossos pais. Eu já vi cultos não precisarem mais de pregadores, simplesmente porque o pregador disse: Deus está aqui. Hinos antigos que embalavam a igreja, como diz a canção antiga: passa por aqui, Senhor, passa por aqui.
Outra que dizia: fica, Senhor, já se faz tarde. Canções que cantavam, não declarando um Deus que está distante, mas um homem que está entre nós. Passa por aqui, Jesus, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E ainda diziam: opera maravilhas, faz milagres acontecer, repreende o inimigo e batiza o que crê. Derrama fogo santo. Senhor, manda poder. Passa por aqui, Senhor. Saiamos dos cultos onde nos ajuntamos para enviar cartas e voltemos ao culto onde nós louvamos na presença. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui.